Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pitty Exatas. Eu sou a Priscila Pitty e a proposta desse canal é te apresentar matemática e física de forma fácil. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a decompor os números em fatores primos. Nós vamos relembrar também o que é um número primo e depois disso nós vamos aprender a encontrar o MMC de dois ou mais números através da decomposição em fatores primos. No vídeo anterior, eu mostrei como encontrar o MMC de dois ou mais números através do conjunto dos múltiplos de um número. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, te aconselho que assista para pegar uma abordagem completa desse assunto. Vamos lá? Relembrando que é um número primo. Um número primo é todo número que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 2 é o único número par que é primo. Então, todos os outros números que forem pares não são primos. Todos os outros números primos são ímpares. Essas dicas são importantes. Grava elas. O número 1 não é um número primo. Muitas pessoas pensam que o número 1 é primo. Ele não é primo. Se um número não é primo, ele é classificado como um número composto. Um número composto é todo número que tem de 3 a mais divisores no conjunto no conjunto dos divisores desse número. Por exemplo, o número 4, ele tem o número 1 como divisor, o número 2 como divisor e tem o número 4 como divisor. Então, o número 4 tem 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, ele não é primo, porque os números primos só têm 2 divisores. Então, o número 4 é classificado como um número composto. E também nós poderíamos dizer, se o único número par que é primo é o número 2, o número 4 ele não pode ser primo, ele só pode ser composto. Então, é assim que a gente vai determinar quando o número é primo ou quando o número é composto, pelo número de divisores que esse número possui. Pelo número de divisores exatos, ainda tem esse detalhe, né? Tem que ser divisores exatos. Então, vamos aprender a decompor um número em fatores primos. Nós temos que ir dividindo esse número até chegar no resto 1. Vamos dividir, então, vamos fatorar, dividir, decompor. Essas são as formas como nós podemos falar a respeito da decomposição em fatores primos. Fatoração, decomposição, tá? Ou divisão em fatores primos. Bom, então vamos dividir o número 18. Vamos começar a decomposição dele. Ele é um número par, então ele dá para dividir por 2. Então, eu posso começar pelo número primo 2. Dá por 2, que vai dar 9. Não dá mais por 2, dá por 3. Que dá 3, dá por 3, que dá 1. Quando eu encontrei 1, acabou ali, né? Então, acabou aqui. Se eu tiver que escrever a forma fatorada, né, desse número, eu posso escrever 2 vezes 3 vezes 3, que também é a mesma coisa que escrever 2 vezes 3 ao quadrado, 3 na segunda potência. Então, essa aqui é a forma fatorada do número 18. Vamos então ver a forma fatorada, que é a forma em decomposição em fatores primos do número 24. Dá por 2 porque é par, dá por 2 que dá 12, continua dando por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. A forma fatorada, então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3. Se nós formos resolver esse 2 ao cubo vezes 3, nós vamos encontrar o número 24. O 54 dá por 2, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, a forma fatorada, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que escrever 2 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui nós encontramos a forma fatorada, né? Nós fatoramos os números, nós decompomos os números em fatores primos. Observem que na forma fatorada só apareceram números primos, né? O 2 é um número primo e o 3 também é um número primo. Vamos ver outro exemplo. Bom, aqui nesse exemplo, eu já estou pedindo para a gente encontrar o MMC entre os números 15 e 25. Então, já vimos como fazer a forma fatorada de um número. Então, agora, para encontrar o MMC, nós colocamos os dois na mesma fatoração. Então, nós vamos fatorar os dois ao mesmo tempo. Então, eu coloquei o 15 e o 25 na mesma fatoração
e vou decompondo em fatores primos. Eles não são números pares, então eu não posso dividi-los por 2. Vou direto pelo número 3. Então, dá por 3, que dá 5. O 25 não dá, eu vou repetir. Agora, os 2 dão por 5. O 5 por 5 dá 1. O 25 por 5 dá 5. Dá por 5 de novo. O 1 eu só repito. E o 5 por 5 dá 1. Quando chegou no 1, acabou, né? Então, aqui eu vou escrever o MMC. Nós pegamos e escrevemos, então, a forma que nós encontramos da fatoração aqui desses dois números juntos. Então, é 3 vezes 5 vezes 5. E como nós queremos encontrar o MMC, nós resolvemos essa multiplicação. Eu prefiro, para facilitar a vida do aluno, eu prefiro multiplicando por duplas. Mas a forma que você quer multiplicar é a forma que você acha que é mais fácil para você. Não tem problema se você quiser fazer de outra forma. Eu vou fazer por duplas porque eu acho que facilita. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 3 vezes 5, que dá 15, e vou multiplicar com esse 5 que ficou ali de fora. Aí, eu vou fazer 15 vezes 5, que vai dar 75. Então, esse é o resultado do MMC entre 15 e 25. 75. É o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25. Vamos fazer mais esses exemplos aqui. O 18 e o 27. MMC entre eles. Bom, o 18 dá por 2 porque é um número par. Então, dá por 2, que dá 9, e o 27 nós vamos repetir. Agora, os dois são divisíveis por 3. Então, dá por 3, que dá 3, que dá 9. Dá por 3 de novo, que dá 1 e que dá 3. Dá por 3 de novo, que dá 1 e que dá 1. Agora, aqui acabou. Escrevo a forma fatorada para multiplicar. Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vou multiplicar por duplas, porque eu acho que assim fica mais fácil para explicar para o aluno, para aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? Se nós estamos numa sala de aula, nós temos que lembrar que alguns entendem muito rápido e outros demoram mais a entender. Então, a gente explica da forma mais simples possível, que nós conseguimos contemplar todos os alunos. Os que entendem fácil e os que têm um pouquinho mais de dificuldade para entender também. Então, 2 vezes 3, 6. E aí eu pego a outra dupla. 3 vezes 3, 9. E faço 6 vezes 9, que dá 54. Agora, coloco o resultado aqui. 54 é o resultado do mínimo múltiplo comum entre 18 e 27. Agora, vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 120 e 135. Bom, dá para dividir por 2, que dá 60. O 135 nós vamos repetir. Continua dando por 2, que dá 30. Repetimos o 135. Dá por 2 de novo, que dá 15, que dá 135. Dá por 3, que dá 5. O 135 dividido por 3 dá 45. Então, que dá 45. Agora dá por 3 de novo, que dá 5, e o 45 por 3 dá 15. Aí dá por 3 de novo. O 5 nós repetimos, e o 15 por 3 dá 5. Agora dá por 5, que dá 1, e que dá 1. Quando chega no 1, acaba. Agora, multiplicando, então, os resultados. Vou fazer as duplas aqui no ladinho para ficar mais arrumado. Então, aqui, aqui e aqui. E esses 5 eu vou depois multiplicar com o outro que sobrar. Então, 2 vezes 2 aqui dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9, e esse 5 vai entrar de novo na multiplicação. Agora, eu vou fazer o 6 vezes 4, que vai dar 24, e o 9 vezes 5, que vai dar 45. Agora, o que a gente tem que fazer? Ficar em números grandes, né? A gente mostra para o aluno como dá o resultado dessa multiplicação. Vou fazer aqui no ladinho, ó. 24 vezes 45. Como deu um número grande, é muito bom a gente mostrar, porque tem alunos que se perdem para multiplicar com 2 números no multiplicador. Então, 5 vezes 4, 20, foi 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Colocamos um risquinho aqui embaixo, né? Aí, 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 2, 8, com o que foi? 9. Somando tudo, 0, 8, 10. Então, o MMC, o resultado desse MMC é 1080.
Então, vou colocar aqui 1080. Então, você viu como é fácil fazer o MMC pela decomposição em fatores primos? E também é fácil fazer pelo conjunto dos múltiplos de um número. A diferença é que quando os números são grandes, é mais fácil fazer pela decomposição em fatores primos. Eu vou postar outro vídeo depois mostrando os problemas que envolvem MMC. Aí eu te aconselho que assista, porque tem vários concursos e provas que exigem que você saiba interpretar quando que você vai aplicar o MMC entre dois ou mais números na resolução de problemas. Mas, por enquanto, você já aprendeu a encontrar o MMC entre dois ou mais números, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo e muito obrigada por ter assistido esse vídeo, tá bom? Um beijo, obrigada!